Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma entrevista e eu estou muito orgulhoso por estar aqui nesse momento com o professor Franciscone, uma referência na odontologia, na implantodontia, e eu sou um grande admirador e fã, do professor, e me deixa com muito orgulho poder conversar e ter esse bate-papo com o professor. Professor, em primeiro lugar, queria agradecer ter aceitado o nosso convite e dizer que é um prazer muito grande a gente poder falar e inspirar tanta gente com toda essa experiência e toda essa trajetória na odontologia que o senhor tem. Bom, prazer conhecê-lo e é uma satisfação muito grande para nós também estarmos aqui fazendo esse bate-papo. O nosso objetivo com esse projeto, acima de tudo, é a gente trazer inspiração para as pessoas, né? A gente sabe que existe uma odontologia modificada do que foi o passado para o que está acontecendo hoje em dia, um mundo digital à frente disso. Mas a primeira pergunta que a gente sempre faz é: por que a odontologia, né? Por que a escolha da odontologia? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa decisão. É uma história muito interessante, porque todos nós e os jovens de hoje têm que tomar uma decisão ainda muito jovem. E é uma decisão difícil de escolher qual profissão. Na minha época, isso há 50 anos atrás, talvez fosse muito mais fácil, porque existiam muito poucas opções profissionais. No mundo de hoje, ao contrário, a cada dia você tem uma nova frente para atuar. Você tem uma nova especialidade, um novo tipo de trabalho, e esse aumento do leque de opções acaba dificultando para o jovem. E a gente entende que com toda essa comunicação, com todo esse sistema que nós temos hoje, muito rápido de informação, eu entendo que os jovens de hoje ainda não são tão maduros como nós éramos. Acho que a gente tem um pouco mais de tempo para amadurecer. Meu pai era farmacêutico, família inteira de farmacêuticos, e eu via o tratamento que ele dava, proporcionava aos seus pacientes e a forma assim humana como ele tratava os pacientes. E meu pai atendia de uma forma espetacular, assim, com muito carinho os pacientes. E eu fui gostando desse relacionamento com a saúde, na verdade. E acabei escolhendo também a odontologia, porque eu tinha um colega, um amigo, na verdade, que jogava futebol, e jogava muito bem. E eu via que ele jogava muito bem, eu queria jogar igual, não conseguia, evidentemente. E ele era dentista. Era dentista e falava muito da odontologia e que ele gostava muito e que o futebol fazia bem para ele também, para poder descarregar um pouquinho o trabalho do dia a dia. Eu falei, olha, eu estou numa área que está somando as duas coisas. Gosto de futebol, gosto de esporte e gosto da saúde por causa da minha família. E acabei fazendo a opção pela odontologia. Que coisa linda, que coisa linda. Essas histórias de inspiração acho que são fundamentais, porque é o princípio, é o propósito de como tudo começa. E a gente percebe que as duas inspirações vieram de áreas diferentes, não vieram da odontologia no final, né? Vem de uma referência que foi o seu pai e de um amigo, na verdade, que jogava bola, né? E eu vejo muito da odontologia ligada a essas outras áreas. A gente precisa realmente olhar com outros olhos para outras possibilidades a gente acrescentar na vida de um profissional. Porque a gente fala bastante que o profissional do futuro ele tem que ter outras habilidades, né? Além de executar tecnicamente, cientificamente toda a odontologia, outros aspectos são importantes. E uma coisa que o senhor citou aí em relação ao atendimento que seu pai prestava, né, àquelas pessoas que iam executar algum tipo de tratamento numa farmácia, era o diferencial que fez com que o senhor admirasse esse atendimento. O que desse atendimento o senhor levou para a clínica no dia a dia na odontologia? Porque a gente só existe porque o paciente existe. E prestigiar e alinhar o nosso atendimento, acho que é uma chave para a gente ter longevidade. Sem dúvida nenhuma, o fator mais importante que eu via no meu pai, nos meus tios que trabalhavam juntos, era a forma como eles atendiam esses pacientes. E a presteza e a pontualidade. E os pacientes, simplesmente 2 ou 3 horas da madrugada, ia bater à porta, para que fosse atendido. E meu pai saía de casa para ir à farmácia, abrir a farmácia e simplesmente vender lá um analgésico, vender um antitérmico, alguma coisa para o paciente com o maior prazer, com maior satisfação, e nunca vi meu pai reclamar. Fantástico. E eu faço assim, eu atendo meus pacientes a hora que for, no momento que for, com carinho, com respeito, e nunca deixarei de ser assim, porque eu acho que o paciente em primeiro lugar, o ser humano também. Então, você poder tirar a dor, aliviar a dor de um paciente, devolver uma autoestima através de um
uma reabilitação de seus dentes adequados. Eu acho que não tem prazer maior do que esse aí. Perfeito. Isso é fantástico, né? A gente tem conversado com algumas pessoas aqui, professor, e é o que a gente vê em todas elas que têm uma longevidade na carreira, é esse amor pela profissão, é esse amor por atender e poder levar essas pessoas ao que existe de mais bonito na felicidade delas, que é transformar o sorriso delas, né? A gente transforma a vida de pessoas, acima de tudo, com os tratamentos que a gente executa. E quando a gente coloca prioridade nas pessoas, eu acho que isso cria uma longevidade no processo. Então, são as pessoas que vivem, acima de tudo, felizes, fazendo o que amam, e, logicamente, conseguem transpor isso para o paciente. Eu falo sempre uma frase que a gente não pode só tratar, a gente tem que tentar cuidar, né? Quando a gente busca atender um paciente como alguém da nossa família, que eu acho que é a busca de um profissional completo, a gente não trata bem o nosso filho, a gente cuida do nosso filho, eu acho que isso muda completamente o aspecto. E essa colocação feita demonstra o quanto isso é importante, porque diante de toda a sua história, isso serve muito de inspiração para o próximo. Imagino que no dia a dia como professor, o senhor tem encontrado uma geração um pouco mudada. A gente está conversando antes um pouquinho de começar sobre essa questão. É uma juventude com muito mais informação por conta da internet, mas muitas vezes com mais dificuldade de absorver esse conhecimento. O que o senhor identifica como mudança do professor Franciscone no início da carreira para a atualidade, em relação aos alunos que são encontrados pela frente? Eu tive o privilégio de, logo que eu terminei a odontologia, em 1972, há 47 anos, de já ser convidado para ser professor, para ser assistente, e depois eu fiz toda a carreira universitária completa até o último degrau. E a gente sente nesse tempo, de quase meio século, como as coisas mudaram e como é difícil para nós, professores, ter a percepção de como mudar para motivar os nossos alunos. E não tem jeito, você tem que se atualizar, você tem que entender as gerações, porque os conflitos são grandes, mas o respeito sempre tem que existir. Agora, para você ser respeitado, você tem que respeitar o aluno, né? Dar bons exemplos e mostrar para ele que o mundo não é só a internet. As informações hoje, elas são rapidíssimas, o acesso é rapidíssimo. Se você quiser um jovem, pela internet ele faz odontologia, só não faz a prática. Que a nossa profissão é assim, talvez outras profissões ele consiga até fazer tudo sem a presença de um professor direto, através dos meios que nós temos hoje. Mas a odontologia, ela é profissionalizante, ela é prática, você tem que trabalhar, né, com a cabeça, com as mãos, com os olhos e tudo mais. E ainda, junto com tudo isso, criar uma motivação, né, para o paciente, que ele sinta que o ambiente está agradável, que ele vai receber o melhor possível. E nós, nesse meio de tempo, eu quando eu dava aula, na época era com carrosséis e slides. E os cursos que nós dávamos em congresso, para você ter uma ideia, era um curso de 8 horas ou 16 horas, porque precisava ensinar passo a passo tudo muito vagarosamente. Hoje, ninguém tolera mais cursos de 16, de 8 horas com um único professor, nem precisa. Então, o professor tem que ter a percepção de dar 1 hora, 1h30 de palestra, 2 horas, mas com um conteúdo que complete o assunto que ele está dando. E depois dar as orientações para que os alunos, os jovens, complementem, né, esse conhecimento através das fontes de acesso com a internet, que é uma coisa maravilhosa. Então, se a gente não tem essa percepção, se você não consegue mudar os seus hábitos, os seus enfoques didáticos e a forma como fazer isso, eu teria que ter saído do ensino e da pesquisa há muitos anos atrás. Perfeito. Eu acredito até que já deveria ter parado, mas Deus é bom e eu tenho saúde, tenho vontade, tenho alegria, gosto. E também o mais importante que eu vejo é o desafio dos alunos comigo. Eles me desafiam. Ele vai parar. Eu falo, eu acho que não vou parar. E eles prestigiam sempre onde eu estou, num evento, numa conferência, numa palestra, nos cursos de mestrado, doutorado, especialização que eu dou. São jovens, tem adultos também, tem pessoas até de uma certa idade fazendo esses cursos. Então é uma interação muito legal e isso vai me motivando, vai me ajudando a ter disposição para continuar ensinando, não só trabalhando no consultório, mas ensinando também. Perfeito, perfeito. Professor, eu acho que
é muito da importância que foi criada, né? Eu acho que quando a gente fala de pessoas importantes, eu tive a oportunidade de estar aqui com pessoas importantes, eu acho que essa é toda a diferença. Quando você se torna importante acima do famoso, eu acho que você se torna insubstituível. E, logicamente, a gente precisa passar por esse momento de quase se reinventar, né? Diante de gerações modificadas. Não tem dúvida. Mas acho que a importância é que faz com que a gente seja insubstituível. E isso é muito legal, porque diante de algumas pessoas que a gente sentou aqui, o seu nome foi citado muitas vezes como referência. Isso eu acho que é fantástico, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente em relação a essa odontologia digital, né? A gente teve uma modificação muito grande nos últimos anos e hoje a odontologia digital é uma realidade, né? E a gente tem diversas possibilidades e eu costumo falar, como Steve Jobs falava, essa tecnologia digital é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, precisa de pessoas para executar acima de tudo. Como é que o senhor entende essa mudança nesses paradigmas da odontologia em relação a essa odontologia digital? Nós estamos numa fase de transição. Eu comecei a trabalhar com odontologia digital, com escaneamento, para vocês terem uma ideia, em 1993. Fazem quase 30 anos. 30 anos. E lá nós fazíamos já escaneamento de troquéis para poder fazer coroa. Eu mandava para a Suécia, aprendi lá, e mandava para lá, e em uma semana eu tinha o trabalho já digitalizado na minha mão, né? E as coisas evoluíram muito, ficou muito engessado um tempo, vê que é uma realidade que não tem mais retorno. Cada vez mais teremos odontologia digital, mas nós, dentistas, temos que ter mãos boas e cabeça boa. Porque, eu digo assim, o início e o fim pode ser digital, mas o meio é todo da odontologia, é todas as mãos clássicas do cirurgião dentista. E outra coisa que a gente tem que ter um alerta, que toda nova tecnologia, as coisas, as novidades, elas são superestimadas, são superutilizadas. E onde que está o sucesso? O sucesso está num planejamento adequado e na indicação adequada, né, para que a gente possa servir o nosso paciente com um trabalho que tenha previsibilidade e tenha longevidade. E muitas vezes essas coisas não estão acontecendo pelo ímpeto de você querer introduzir uma tecnologia que às vezes você não está apto, você não está totalmente familiarizado, ou fazendo superindicações ou sobreindicações para poder fazer com que aquela máquina funcione naquele período, naquela quantidade de opções que ela nos dá. Isso eu fico assim vendo com algumas preocupações, porque nós que temos já algum tempo de odontologia, percebemos que as complicações têm aparecido em maior quantidade do que nós tínhamos até algum tempo atrás. E também temos visto que a longevidade dos trabalhos tem diminuído um pouco, apesar da altíssima tecnologia. Então, isso precisa ser muito bem colocado, muito bem revisto, para que que a odontologia digital, ela veio para ficar e que a gente possa utilizar bem para que o paciente seja bem servido e que ele fique satisfeito e que nós fiquemos satisfeitos também com isso aí. Essa que é o coração, né, da nossa profissão, a dedicação, a execução e também você ter um resultado final que seja agradável, não só mecanicamente, para o paciente mastigar, Perfeito. mas também esteticamente para melhorar a sua autoestima. Até nós temos uma frase, simplesmente, que fizemos algum tempo atrás, que diz o seguinte, que o sorriso é a expressão máxima da felicidade. E cabe ao dentista, mais do que ninguém, fazer um paciente ter um sorriso ou recuperar um sorriso. Mas não tirem o sorriso de um paciente. Perfeito. Fantástico, fantástico, professor. Acho que essa frase até me arrepia em ouvi-la, porque eu acredito, eu sempre escolhi a odontologia buscando esse propósito. Acho que esse foi o propósito maior da minha escolha da odontologia. Poder devolver para os pacientes o sorriso, poder devolver para esses pacientes a expressão máxima da felicidade que eles têm, que é exatamente o sorrir. E eu acho que isso que a gente tem que tentar, logicamente, exacerbar. E o nosso objetivo maior é trazer isso. Mostrar a importância que, no final das contas, essas ferramentas vão trazer para devolver ao nosso paciente, que é a razão da nossa existência. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse relacionamento que o senhor faz com os pacientes. No dia a dia, o senhor falou um pouquinho da relação já que o senhor tem com os pacientes, mas o que modificou, na verdade, do relacionamento do professor Franciscone, do doutor Franciscone, do início da carreira para hoje, com a experiência, logicamente, e podendo ouvir tantos pacientes que passaram, né, que o senhor pôde
trazer e devolver o sorriso. O que mudou na pessoa, Franciscone, com esses pacientes? Porque a gente aprende, né, no dia a dia. São várias vertentes. Você conseguir mudar o seu interior é impossível. Então, eu sempre fui uma pessoa fechada, mais sisuda, e diria assim, 90% dos pacientes me procuravam por indicação e porque talvez inspirasse uma confiança na minha competência, na forma de ser. Mas o tratamento sempre foi igual. Eu sempre deixei um pouco a desejar no relacionamento assim, simpático, gostoso. Eu sou mais quieto, mais fechado. Tanto é verdade que na minha clínica hoje, o primeiro contato com os pacientes, quem faz é meu filho. Que coisa fantástica. Ele é muito mais aberto, muito mais, assim, conversador, né, mais simpático. E isso realmente cativa mais, porque é importante também essa parte. E depois, a segunda consulta, em seguida, é comigo. Então, aí já fica mais a parte técnica. Isso me facilitou bastante, porque hoje em dia, se você não tiver um bom approach, uma boa forma de conversar com o seu paciente, você vai ter grandes dificuldades. E uma outra coisa que é interessante, eu falei no começo aqui, 70%, 80%, 90% dos meus pacientes praticamente eram indicações. Hoje, para você ter uma ideia, 70%, 80% dos meus pacientes é tudo via internet. Nossa, o paciente chega, eu sempre falo, quem você indicou? Não, a internet. Eu entrei no seu currículo Lattes, eu vi quem é o senhor e eu vim aqui para isso. Sim, no ato. Então as coisas mudaram, né? Hoje nós temos que ter uma odontologia mais integrada, mais integral, ou pelo próprio cirurgião, dentista que tem que ter um conhecimento maior e uma execução maior, ou então ter as clínicas com as especialidades afins no mesmo local. Senão realmente fica difícil da gente praticar e ter paciente suficiente para fazer uma boa odontologia. Então hoje eu vejo que as grandes especialidades estanques estão acabando, né? Quais que ficaram mais? Ficaram mais a ortodontia, que ela é independente, e a endodontia. Perfeito. Que hoje a gente sabe. A endodontia, por exemplo, no meu consultório, na minha clínica, eu tenho um endodontista que vai algumas vezes. Ele não fica lá como ficava antigamente. Porque antigamente o endodontista tinha serviço o dia todo. Hoje não. Hoje você tem menos trabalho, os dentes são mais preservados, né? Então ele tem que às vezes fazer até uma odontologia itinerante. Ele vai nos consultórios para fazer atendimento. Perfeito. Porque são poucos os casos para fazer canal, porque os dentes são mais preservados hoje e vieram os implantes também, que substituem o dente sem você precisar tratar canal dos dentes do lado e fazer uma prótese fixa. Você faz a prótese unitária no implante. Perfeito. Então as coisas mudaram, né? E a gente tem que ter essa percepção. De tal sorte que, para os jovens, principalmente, ele tem que saber muito bem como proceder, o que escolher como especialidade, para conseguir ter dependência na especialidade, ou então ele tem que fazer alguns cursos, ser um pouquinho mais abrangente, para fazer uma ótima clínica odontológica geral, que acho que o que abrange mais o tratamento dos nossos pacientes. Perfeito, professor. É uma aula que a gente está tendo aqui de muitos conceitos e uma das coisas que eu acho que é importante, e muita gente tem dúvida, as pessoas quando vão escolher uma especialidade, muitas vezes, elas vão muitas vezes pelo romantismo daquela especialidade, mas elas não conhecem a fundo o que se realiza, o que você precisa, na verdade, ter como característica para executar aquilo de forma competente. O que o senhor considera importante na escolha de uma especialidade que a pessoa vai seguir a partir daquele momento na vida? Olha, alguns fatores deverão ser considerados. Durante o curso de graduação, a gente sempre tenta orientar os alunos no sentido de aproveitar a graduação, que ou o Estado está pagando para ele, ou os pais estão pagando, para que ele aproveite aqueles 4 ou 5 anos, vivenciando todas as especialidades, e não uma só. Porque existe realmente essa tendência, o aluno fica vislumbrado com uma especialidade, talvez pela característica da especialidade, talvez pelo professor que está ali, e deixa de conhecer as outras. E, de repente, ele cai numa frustração depois, por falta de conhecimento de outras especialidades. Então, façam uma odontologia completa, experimente todas elas, e, paralelamente, ou durante a graduação, ou logo após, também fazer cursos paralelos, não de odontologia, mas de empreendedorismo. Perfeito. Que, queira ou não,
essas pessoas, você, se não me engano, dá aulas disso, Perfeito. motivacionais, mostrar que o dentista deve ser empreendedor e não só tecnicista, porque realmente as coisas mudaram. Então, essa faceta adicionada a um recém-formado, fazendo cursos empreendedores sérios, vai também abrir a cabeça para que ele escolha bem uma especialidade ou algumas especialidades que ele pode fazer conjuntamente, para que ele seja um bom profissional, execute bem, dê um ótimo atendimento ao paciente e que tenha também um sucesso financeiro. Perfeito. Professor, fantástico. Foi muito de tudo que eu sempre acreditei. Quando a gente começou a executar esses cursos de gestão e marketing, eu comecei a tentar trazer muito esse conteúdo com esse objetivo. Eu sentir essa dor como dentista e percebia que a grande maioria tinha. E a gente tentar compartilhar esses conhecimentos, eu acho que faz toda a diferença, né? Com a experiência, o tempo de execução no consultório, na clínica, a gente aprende muito, mas aprende muito errando, tomando muita paulada muitas vezes. Se a gente conseguir antecipar um pouquinho esses conhecimentos, a tendência é que a gente consiga realmente fazer o diferencial e hoje ser dentista é mais do que o técnico dentista, o executor. É realmente ser empreendedor, que é ter o seu próprio negócio, é ter conceito de gestão de pessoas, né? E eu acho que a gente está tomando uma aula dessas questões aqui com o senhor. É até interessante, deixa eu pegar um gancho aí, que nós vamos ter, dia 17 e 18 de maio, o Bahia Osso Integration Meeting, aqui na cidade de Salvador, e nós tivemos o cuidado de colocar na grade científica 2 aulas de empreendedorismo. Fantástico. Né? Uma com uma pessoa mais experiente e outra com um jovem dentista que é empreendedor. Perfeito. Então, um deles não é dentista, ele faz vamos dizer, uma apresentação mais abrangente, mais visando a odontologia. Sim. E outro que é um jovem, 30 e poucos anos de idade, muito bem sucedido. Perfeito. E que faz um empreendedorismo fantástico. Então, esses 2 vão participar também da grade científica, porque eu acho que os jovens, principalmente, precisam ver isso aí. E aqueles mais experientes também precisam, porque há necessidade de fazer algumas mudanças nas clínicas, nos consultórios, para poder acompanhar todo esse mundo rápido e louco no bom sentido que nós estamos tendo no mundo de uma forma geral. Não, e fantástico, porque realmente é o equilíbrio. O que a gente precisa são algumas modificações para aqueles que já vêm de uma geração mais antiga se adaptarem a essa realidade, e o jovem precisa buscar alguns conceitos que eram mais aplicados e muitos deles estão diminuindo, não diria se perdendo, mas diminuindo nessa geração nova. Acho que equilibrar esses 2 processos talvez seja o caminho. É muito bom a gente ter um evento, né, com tanta inovação, com tanta inspiração envolvida e ter essas 2 vertentes, né? Mostra muito do cuidado que está sendo feito. Então, acho que esse é o caminho. Inclusive, nesse evento, muitas coisas interessantes vão acontecer, que eu acho muito legal. Algumas inovações, de algumas pessoas poderem conversar durante 10 minutos e falar, dar a voz ao público. Eu sempre achei que foi algo que eu sentia falta muitas vezes em alguns congressos, porque eu falo muitas vezes que o mais legal do congresso, dos eventos, é o fato de se conectar pessoas, né? Sim. E muitas vezes dar a voz àquele que está do outro lado é muito legal, né? Eu acho às vezes que a gente tem que ter cuidado para não menosprezar as perguntas, né? Eu faço muito evento muitas vezes e chega o pessoal, no final o professor tem 5 minutinhos para pergunta, né? Parece que o outro lado não tem voz. E você dá a voz a essas pessoas, eu acho que é um caminho bastante interessante e esse evento vai acontecer. Isso eu achei muito fantástico, professor. E dizer em primeiro lugar, professor, que foi um aprendizado muito grande aqui. Agradeço demais a presença do senhor aqui. Uma referência para a gente, um ídolo para mim, né, como profissional, como pessoa, de tudo que o senhor já conquistou realmente e continua servindo de inspiração para tanta gente. Dizer que essa conversa aqui, para aqueles que estão do outro lado, não tenham dúvida que vai servir de muita inspiração, professor. E queria que o senhor falasse uma palavra final aí para aqueles realmente que estão nessa profissão que a gente tanto ama. O que o senhor pode falar aí para a gente poder encerrar essa entrevista? Eu fiquei feliz de estar participando aqui dessa sessão e dizer para os nossos colegas e futuros colegas, nossos alunos, que a nossa profissão é maravilhosa. É uma profissão que requer habilidade, requer conhecimento, requer dedicação e um tratamento aos seus pacientes como se fosse aquilo que você gostaria para você. Então, é uma profissão árdua, porém maravilhosa. Porque para a gente ser bem sucedido, a gente tem que trabalhar o dia todo.
Mas esse ter que trabalhar tem que ser com prazer. Senão a gente não aguenta as 8, 10 horas de consultório por dia. Então vão em frente, atualizem, entrem nessa odontologia cada vez mais tecnológica, mas não abandone os conceitos básicos e muitos procedimentos básicos que não serão excluídos da odontologia. Eles permanecerão e muitas vezes voltarão até com mais força do que a gente possa imaginar. Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez. Gente, mais uma entrevista. Estou até arrepiado aqui com estar ao lado do professor Franciscone. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, gente.